E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Pinga Voorhees em mais um vídeo da série Análise do Terror Trash, onde eu faço pra vocês a sinopse de um filme de terror antigo à minha maneira. Caso vocês não tenham visto os vídeos anteriores dessa série, assistam porque vale muito a pena. Já deixa aqui a sua curtida e se você for novo aqui, se inscreve no canal pra ficar sabendo dos novos vídeos, beleza? Bom, galera, o filme de hoje é um clássico de 1988, que ele deu origem a um dos maiores ícones do terror existentes, tanto que até os dias de hoje tem gente que tem medo dele. Eu vou falar sobre o Brinquedo Assassino e o nosso querido Chuck. O filme ele começa com dois caras fugindo da polícia, aí um deles entra numa van e vaza, e o outro, que se chama Charles Ray, ele invade uma loja de brinquedo, aí na troca de tiros com a polícia ele leva uns tiros e tal, e aí antes de morrer, ele faz um ritual voodoo em uma cena bem anos 80, que ele começa a falar umas palavras ali em aborígene e eu não sei, é voodoo, né, que ele tá fazendo. E aí ele consegue transferir a alma dele pro boneco. E, a cena é muito tosca, porque aí começa a surgir umas nuvens escuras. E aquele monte de raio, aqueles raios muito ruins mesmo dos anos 80. E aí um desses raios atinge a loja explode e tal. E aí o filme já corta pra cena de um pivete de 6 anos, que tá fazendo o café da manhã pra mãe dele. E aí ele tá ansioso, porque foi aniversário dele, ele quer abrir os presentes e tal. E aí a mãe dele acorda, libera ele pra abrir os presentes. Ele ganhou roupa, ganhou umas coisas que ele não queria, porque ele queria um boneco good guy, que aqui no Brasil é chamado de cara legal. E é o boneco que na época é febre e tal. A mãe dele não conseguiu comprar porque ela tava apertada de grana e tal. Só que aí no trabalho, quando ela chegou, ao longo do dia, uma amiga dela descolou um cara que tava vendendo esse boneco por um preço mais em conta. Ela foi ver, era um mendigo, ela comprou o boneco e tal, levou pro moleque. Só que aí a mãe dele tinha que trabalhar até mais tarde nesse dia. E aí essa amiga dela, que se chamava Meg, ela resolveu ficar com o moleque enquanto a mulher trabalhava. Beleza. O moleque ganhou o boneco, ficou super feliz, e aí ele já começou a chamar o boneco de Chuck. Ele conversava com o boneco, tratava como gente e tal. A tia Meg ficou com ele durante o dia, depois colocou o moleque pra dormir, levou o moleque pro quarto, né, pra escovar os dentes. E ele e voltou pra arrumar a cozinha, ajeitar a cozinha. E aí ela viu um vulto tal, ela escutou um barulho, foi ver na sala e o Chuck tava sentado lá na cadeira de balanço assistindo o jornal. Ela ficou brava, foi lá, brigou com o moleque, colocou os dois na cama, tal, ceninha de filme de terror. E aí ela foi pra sala pra ler um livro. Aí nisso que ela tava lendo o livro, ela escutou um outro vulto. E aí ela foi ver o que era na cozinha pra ver se era o moleque de novo. O nome do moleque era Andy. Ela foi ver se era o Andy que tava lá. Não, era o Andy, ela não viu porra nenhuma. E aí ela levou um puta susto porque o telefone tocou. Era a mãe do Andy. Elas conversavam tal. E nisso o Chuck, já começa as ceninhas toscas. Ele descolou um martelo tal, ficou esperando ela desligar o telefone. Quando ela desligou o telefone, ele deu um jeito, ele acertou uma martelada no olho dela. Ela escorregou, caiu da janela e, virou bosta lá em cima de um carro. Beleza. Aí nisso a mãe do Andy chegou do trabalho e ela ficou desesperada quando ela viu um monte de policial lá na porta do prédio. Ela subiu pro apartamento e ela encontrou com o Andy sentado na cama, conversando com um detetive e tal. Ele puxou ela de canto, explicou que a Meg caiu da janela e que ela morreu lá embaixo. E aí ele deixou no ar que ele tava suspeitando do Andy, porque ele encontrou umas pegadas lá na cozinha. E ela ficou muito puta, ela expulsou os caras de lá. E aí quando eles estavam saindo, o Andy foi até eles falar que foi o Chuck que deixou as marcas de pegada lá, porque ele encontrou umas marcas no pé do boneco. E aí, ninguém acreditou, cagaram pra ele, vida que segue. E aí a mãe dele, quando tava escovando os dentes pra ir dormir, ela escutou, na verdade, que o moleque tava conversando e falava como se estivesse conversando com gente e tal. Ela foi olhar e ele tava sentado no chão conversando com o boneco. Beleza. E aí corta pro dia seguinte, que aí tá o Andy e o Chuck de trem, coisa que só nos anos 80 seria possível, uma criança de uns 6 anos sozinha de trem com um boneco indo pro outro lado da cidade, tudo bem. Eles vão para um lugar onde tá escondido o antigo comparsa, né, do Chuck, que é aquele que fugiu de van. E aí o moleque se distrai com qualquer coisa
E o Chuck, ele entra na casa, ele abre o forno, ele liga os botões do gás, deixa vazar. E o cara que tava dormindo no andar de cima, ele se assustou com o barulho, desceu com a arma. Ele, abriu a porta da cozinha, sabe-se lá por quê, deu um tiro, explodiu tudo e aí o filme já corta de novo pra mãe do Andy chegando na delegacia, porque o Andy tá lá conversando com os policiais, tá explicando que não foi ele, que foi o Chuck, e lógico que ninguém acredita. Tem um médico que tá observando e aí resolve deixar o moleque internado no hospital psiquiátrico. E beleza, não tem muito o que fazer, a mãe dele vai pra casa com o boneco. E aí quando chega lá, ela percebeu que o Chuck, ele tá funcionando, mas ele tá funcionando sem as pilhas. Aí ela fica meio desesperada e tal, dá umas sacudidas no boneco nada. Aí ela ameaça jogar ele no fogo, se ele não reagir. E aí ele mostra a face do demônio que ele tem, né? Aí ele mostra que realmente ele é um boneco, que ele está vivo. Eles começam uma briga muito tosca. Boneco pra cá. E aí, tipo, o boneco dá uma mordida nela e sai correndo. Ela vai correndo atrás do boneco. Ele desce de elevador, porque ele não é obrigado. Ela desce de escada, tenta correr atrás dele, não consegue encontrar com ele, beleza. E ela vai atrás do policial, mostra a mordida e fala que o filho dela falou a verdade. Mas o policial, lógico que não acredita. E aí ela decide fazer o quê? Ir atrás do mendigo que vendeu o boneco pra ela pra explicar. Pra pedir explicação de onde caralhos ele conseguiu aquele boneco. E aí quando chega lá, o mendigo ele acaba explicando pra ela que ele conseguiu aquele boneco na mesma loja em que o serial killer Charles Ray, que tinha o apelido de Chuck, foi assassinado. E aí o policial tava junto com ela, ele ficou meio intrigado, assim, porque foi ele que matou o Chuck, e o Chuck jurou vingança. Mas beleza, ele deixou a mãe do Andy na porta do prédio e foi embora. Só que nisso que ele entrou no carro, o Chuck já surgiu no banco de trás, em outra cena tosca. Ele tá tentando enforcar o cara com uma corda e tal. O cara tá lá naquele debate, ele consegue pegar o acendedor de cigarros do carro, queima a cara do Chuck, o Chuck solta. E aí o Chuck começa a espetar uma faca pelo banco. O cara fica desesperado, tentando não levar uma facada. Até que ele perde o controle do carro, capota e tal. E aí ele lembra que ele tem uma arma no bolso, ele saca a arma, começa a atirar. O Chuck tá fazendo ele de palhaço, correndo pra lá e pra cá. Ele consegue acertar um tiro no ombro do Chuck e aí o Chuck foge. Aí o filme de novo corta pra cena do policial indo... Ele foi investigar sobre o Chuck. E ele descobriu que o Chuck tinha um parceiro, quando foi preso, que mexia com voodoo. E aí ele decidiu ir atrás desse cara, encontrou com a mãe do Andy no caminho e tipo, eles queriam chegar lá antes do Chuck. Mas eles não conseguiram, porque esse cara, o Chuck já tava lá, e aí o Chuck começa a conversar com o cara, falou que a feitiçaria dele dava certo, ele não acreditava, mas é isso, mas que ele tinha levado um tiro, tinha doído e até sangue tinha saído, né, do ombro dele. Aí o cara falou que é porque ele tava virando humano, não tinha muito o que fazer e ele não queria ajudar o Chuck porque o Chuck era uma abominação. Aí do nada o Chuck saca um boneco de voodoo. Ou seja, um boneco sacou um boneco de voodoo. E aí ele começou a quebrar os bonecos e o cara começou a se entortar lá, cheio de dor. E aí o Chuck ameaça, tal, vou te matar. Tal. E aí o cara explica que ele tem que chegar na primeira pessoa para quem ele se revelou, ou seja, pro Andy. E ele tem que fazer o mesmo ritual voodoo lá que ele fez para transferir a alma dele pro Andy. Pra trocar de alma com o Andy. Aí beleza, aí o Chuck vai, dá uma facada no cara, sai vazado. Nisso chega o policial com a mãe dele na casa. O cara, antes de morrer, ainda explica pra mãe do Andy que tem que dar um tiro no coração do Chuck pra que ele morra de verdade. Beleza, corta de novo o filme e reaparece com o Chuck subindo as escadas do hospital. Muito feia essa cena, muito feia. Não é terror em lugar nenhum, mas é um filme de terror. E o moleque, ele viu isso, e aí ele tenta fugir e tal, ele dá um jeito de fugir. Só que um médico lá, o médico que internou ele, acaba pegando ele, capturou o moleque, vai tentar dar uma injeção. Enquanto ele tá tentando dar essa injeção de calmante, o Chuck vai, corta a perna do médico, que cai e tal. Aí o Chuck pega e prende aqueles capacetes de eletrochoque, prendeu no médico, matou o médico assim, certo? E aí, nisso o Andy já vazou, correu, voltou pra casa. A mãe dele chega lá com o detetive. Eles falam que o Andy então deve ter voltado pra casa, a mãe dele fala. E eles vão pra casa. Nisso, o Chuck já chegou no prédio também.
E aí ele começa a subir de elevador, porque de novo ele não é obrigado. E beleza, vai, aí ele entra pela chaminé pra ir atrás do moleque. Ele pega o moleque, derruba o moleque e tal. Nisso a mãe do Chuck chega com o detetive no prédio. O Chuck começa a fazer o ritual voodoo. Não sei a palavra, não sei qual é a frase, nunca vou saber isso. E aí, beleza, nisso eles estão subindo, né? A mãe do Andy e o detetive estão subindo, e aí volta a aparecer aquelas nuvens horríveis com aquele efeito de raio muito ruim mesmo. Bem anos 80, tipo filme do Mortal Kombat. E aí, beleza, eles entram no prédio, eles entram no apartamento, o detetive ele pega o Chuck, joga o Chuck longe e tal, o Chuck fica muito puto, vai lá, dá uma facada no detetive e sai correndo, o detetive deixa uma arma com a mãe do Andy e sai atrás do Chuck, lógico que ele levou uma paulada do Chuck, aí ele cai desmaiado, aí a mãe do Andy vai lá, deu um tiro no Chuck, aí o Chuck levou um tiro na perna, ficou muito puto, e aí começou a ir pra cima dela, tal. Eles começam aquela briga, boneco! E aí a mãe dele conseguiu prender ele dentro da lareira, trancou, segurou, e o Andy tava com cara de bocó, não sabia o que tava acontecendo. A mãe dele deu uns gritão nele, ele, caralho, pá, foi lá, pegou um fósforo, acendeu, tacou fogo no Chuck. Boa, o Chuck morreu? Não, ele não morreu. Aí eles foram atrás do policial, ver o que estava acontecendo. O policial estava acordando, aí o Andy foi buscar o kit de primeiros socorros. Nisso que ele foi buscar o kit de primeiros socorros, ele viu que o boneco não estava mais lá, caído, queimado. E aí ele volta atrás do boneco, né? Aí ele volta para falar para a mãe dele, tipo, que o boneco não estava mais lá, mas no caminho que ele foi correndo, o Chuck picou o rodo nele, ele caiu de cara. E aí, beleza, a mãe dele veio, aí eles começaram a correr, o Chuck perseguindo e correr, e o Chuck perseguindo. Aí, do nada, ela descolou uma arma cheia de bala e ela começou a atirar no Chuck. Meu, foi tiro pra caralho. Um tiro tirou a cabeça do boneco, um tiro tirou um braço, outro tiro tirou uma perna, e o boneco ainda vai rastejando. Ela deu um monte de tiro, o boneco parou. Ótimo. O Chuck morreu? Não, de novo. O Chuck não morreu de novo. Porque aí chegou o parceiro desse detetive, ouviu a história deles, não acreditou. Ele foi até o Chuck, pegou o boneco, colocou a cabeça do boneco em cima da televisão e falou, meu, o boneco não tem vida, tal. E de repente surgiu o boneco de novo, ele saiu pelo duto do ar-condicionado, agarrando o pescoço desse policial, sufocando, tentando matar ele enforcado. Aí foi uma briga do caralho, o cara jogou o Chuck longe, começou a dar tiro pra cacete, até que finalmente um dos tiros conseguiu acertar o coração do Chuck. Aí sim, ele morreu. Mas ele morreu só nesse filme, tá? Porque o Chuck ele ainda tem mais dois filmes da sequência correndo atrás do Andy. Um quando ele é mais pré-adolescente e o outro quando ele tá no exército. Aí na sequência ele tem uma noiva, ele ganha uma noiva, o boneco ganhou uma noiva, que é a Tiffany. E aí na sequência ele ganhou um outro filme com um filho. Sim, o boneco teve um filho. Aí tem tipo 2 filmes aleatórios, que é o culto de Chuck e a maldição, alguma coisa do Chuck. E aí, tipo, mais recentemente, eles fizeram uma refilmagem desse primeiro filme, foi em 2019. Eles trouxeram elementos mais modernos, né? Tipo, o aplicativo, do cara legal, tal, pra tentar angariar novos fãs. Eu, particularmente, não vi esse filme ainda, de 2019, mas eu pretendo ver muito em breve, pra ter uma visão, né? Pra ter uma ideia de como ficou essa visão nova do filme e tal, se ficou legal, se não ficou. Vi bons comentários e agora é aguardar pra ver mesmo, né? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa sinopse do Brinquedo Assassino. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal. Caso vocês não tenham assistido nenhum dos filmes do Chuck, assistam, porque não dá tanto medo assim. Muito pelo contrário, ele é um clássico do terror / suspense que rende muitas risadas. Mas mesmo assim, ele rendeu mais de 44 milhões de dólares só esse primeiro filme e ele merece todo o nosso respeito, tá bom? É isso, semana que vem eu tô de volta com mais um vídeo da série Análise do Terror Trash. Espero vocês aqui. Valeu, falou!